Nesse vídeo aqui, eu quero te falar o que eu aprendi nos 14 anos investindo, pensando na minha aposentadoria. Meu nome é Thiago e eu empreendo desde 2009. E lá em 2012 eu comecei a guardar dinheiro pensando que lá na frente, em 20, 30 anos, eu iria me aposentar. E ali eu não tinha muito conhecimento sobre as coisas, e eu estou compartilhando aqui nesse canal justamente essa jornada e alguns pontos que pode te ajudar se você também está querendo construir algum patrimônio em diversas formas para se aposentar, para lá na frente viver de renda fixa. E o primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui, eu estou até com uma colinha para não me perder, é que o seu dinheiro ele não vai crescer em linha reta. É muito comum a gente guardar dinheiro todos os meses, investir esse dinheiro. Vou dar o exemplo de R$ 1.000, por exemplo, e prever que lá no final do ano, no final de 12 meses, a gente vai ter R$ 12.000 e mais alguns juros, mais alguma rentabilidade. E muitas vezes isso não acontece, independente do que você for investir. Se você estiver guardando dinheiro para comprar um imóvel ou ações, fundos imobiliários, aquele imóvel que você comprou ou está pensando em comprar, você vai achar que ele está se valorizando e no final de um período curto, você pode perceber que ele não se valorizou como você esperava. Da mesma coisa ações, fundos imobiliários e também renda fixa, dependendo também da renda fixa que você investir, do momento, quando você olha lá no seu banco, o valor que está lá, ele está menor do que você esperava ou até mesmo menor do que você investiu. Isso pode acontecer e provavelmente em uma jornada grande de 5, 10 anos investindo, vão ter alguns momentos que isso vai acontecer. Esse é um dos pontos que eu não tinha essa noção e eu já fiz até besteira de olhar a minha conta e ver o valor menor do que eu investi, isso na renda fixa, e sacar esse dinheiro. Eu falo um pouco disso no meu primeiro vídeo, que eu conto um pouquinho mais dessa minha trajetória, desse meu início. E o segundo ponto que eu quero te falar é que o valor, ele é mais importante do que o investimento. Eu converso com algumas pessoas e eles estão sempre tentando entender qual é o melhor investimento para eles fazer agora, no início. E nesse momento, eu tento explicar que o valor que você consegue guardar e investir, ele é muito mais importante do que o investimento em si. Se você está guardando na poupança, na renda fixa, num CDB de liquidez diária, na caixinha do Nubank, no Inter, comprando ações, fundos imobiliários, esses investimentos, no início, eles não vão ter tanta importância assim, quanto o valor, o que você consegue efetivamente guardar, aquilo que você se compromete a guardar. Você precisa focar nesse início que você está aprendendo, digamos assim, não aonde você vai colocar, mas se concentre em ser conservador e também disponibilizar ou se organizar para guardar o dinheiro possível. Isso sim vai fazer a diferença. E com o tempo você consegue ir alocando em coisas que te deixam seguro e ao mesmo tempo sejam rentáveis. Mas dificilmente o Tesouro Direto ou um CDB vão ter grandes diferenças. Algumas empresas também, ou outros investimentos como fundos imobiliários, quando você tem pouco dinheiro alocado nesses ativos, não faz tanta diferença assim. O importante é você iniciar e também conseguir colocar mais dinheiro, principalmente no início. Porque depois de 5, 10 anos, o próprio dinheiro que você já tem investido e a rentabilidade que está te proporcionando, ela vai se autoalimentar e aí os juros compostos vão valer a pena. Mas nesse momento, se concentre muito, se você estiver no início, no valor. É isso que eu não tinha percebido lá atrás. Eu pensava muito em entender naquela época, puxa, será que eu invisto em um fundo de investimento que tem o banco tal por trás, ou o gestor que eu tinha visto numa revista por trás? Será que esse cara aqui vai conseguir fazer meu dinheiro multiplicar por 10, por 20, por 30? E as coisas não funcionam bem assim. Eu entendi que se eu tivesse colocado, depois de um período, numa aplicação mais simples possível, como um CDB, por exemplo, que naquela época não tinham muitas opções boas como a gente tem hoje, mas um simples CDB, algo que o banco ali oferecia, eu teria tido uma rentabilidade muito boa
e talvez igual ou superior a esses grandes investimentos que se vendiam na época. Esses fundos de investimentos com grandes gestores que iam em palestras, que eu cheguei a frequentar algumas, que eles iam e vendiam o seu peixe, digamos assim, com grandes proporções, com grandes, como grandes revoluções, e no final das contas, passados ali 5 anos, 10 anos, eu percebi que o simples iria funcionar, e seria mais importante eu colocar mais dinheiro, e não me preocupar num primeiro momento no que eu colocar. É óbvio que precisa ser um investimento seguro, honesto e rentável e dentro das suas capacidades de entender o que você está fazendo. Mas o que eu quero dizer é que não existe aquela fórmula mágica, aquela bala de prata, aquele investimento que vai com certeza levar o seu dinheiro a ser multiplicado por 10, por 20. Isso ninguém sabe. Aconteceu nesses últimos anos em alguns episódios que eu acompanho, mas é algo muito imprevisível. É algo que a gente não consegue prever. E quando está muito claro que essa empresa ou esse investimento ele é muito rentável, dificilmente a pessoa fica confortável em investir muito dinheiro. Normalmente ela diversifica e aquela multiplicação por duas ou por três é apenas multiplicado por parte do seu dinheiro, não por todo, porque você realmente foi cauteloso e até é prudente a gente ser cauteloso no primeiro momento. O terceiro ponto que eu quero te passar aqui é que nesse período os seus planos eles vão mudar. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu tinha menos de 30 anos e naquele momento eu tinha uma vida, eu tinha uma perspectiva, eu tinha algumas demandas. E hoje, com mais de 40, eu já tenho uma outra visão. Então eu já penso um pouco diferente. Eu já dou valor a algumas coisas que antes eu não me importava. Eu tenho outras demandas, eu tenho coisas que naquela época eu nem imaginava, como por exemplo, ajudar os meus pais ou ajudar outras pessoas, sogro, sogra. Esse tipo de coisa nem passava pela minha cabeça. E hoje para mim, são prioridades, são coisas que eu preciso fazer e tá dentro do meu plano. Mas lá com 27, 28 anos, nem se passava isso pela minha cabeça. E esse é um ponto importante. Os seus planos vão mudar. Você vai querer daqui a pouco, nesse meio do caminho, comprar um carro ou um imóvel, trocar de carro, fazer uma viagem, vai ter filhos, vai casar, vai separar. As coisas vão acontecer e isso é relativamente normal e é importante você tentar se adaptar. Aos poucos, você ir adaptando aquele seu plano lá no início a essa nova realidade. E é uma nova realidade que muitas vezes a vida vai te impor, um problema que você vai ter que lidar, ou uma nova realidade que você está sentindo a necessidade de se mudar para uma casa e sair de um apartamento menor, ou vice-versa. Ou sair de uma casa muito grande e ir para um apartamento menor. Ou se mudar de cidade para ficar perto dos seus pais ou dos seus sogros. Ou você separa e aquele valor que você estava investido, ele acaba entrando na separação. Então são coisas que podem acontecer e o seu plano ele vai mudar. Tomara que ele sempre mude, com coisas boas, com coisas novas, com novos tipos de renda e coisas que realmente vão somar nessa trajetória, mas também eles podem mudar para coisas ruins, coisas que não estavam previstas, doenças, situações que você precisa lidar hoje, com 40 e poucos anos, ou com 50, ou com 60, que lá com 20 e poucos a gente nem se preocupava, né. Hoje eu estava pensando a respeito sobre isso antes de fazer esse vídeo, e eu estou fazendo, por exemplo, fisioterapia, uma fisioterapia especializada com um profissional. Algo que com 20 e poucos anos eu nunca pensaria em investir ou em pagar um profissional fisioterapeuta por um tratamento muito específico, é algo que eu quero fazer. Lá com 20 e poucos anos eu não precisava disso. Hoje, com 40 e poucos, eu sinto que isso vai ser bom para mim e eu estou querendo pegar esse valor e fazer esse acompanhamento por 1, 2, 3 meses. Então são coisas às vezes muito simples que nem passam pela nossa cabeça e que vão mudar ao longo do tempo. Esse aqui é o vídeo que eu estou propondo para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Se você gostou desse conteúdo, gosta desse tipo de conteúdo de investimento com os pés no chão, pensando na sua aposentadoria,
curte aqui esse vídeo, manda para um amigo, segue aqui o canal e deixa um comentário para a gente ir conversando. No meu primeiro vídeo, eu já tive um comentário, eu respondi a pessoa, a gente até conversou um pouco ali nos comentários, e já me deu a ideia de mais 3 vídeos apenas daquele pequeno comentário que ele colocou. Então, se você quer ajudar de alguma forma esse canal, ou me ajudar, comenta aqui embaixo, que já vai estar me ajudando bastante.